Bom, começando aí, a gente teria que fazer o quê? A parte lá dos exercícios, né? Vocês já fizeram pelo menos alguns deles aí ou ainda não? Alguns? Certo. O primeiro, o segundo e o terceiro deles aqui, vocês já tentaram fazer? Sim, então deixa eu só enumerar aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Bom, lembrando que é assim, pessoal, alguns problemas aqui, ele fala para vocês darem 2 soluções, 3 soluções, se possível resolver em álgebra relacional, sempre é legal para quê, né? Para vocês terem essa consciência de que um problema ele pode ser resolvido mais de um jeito, tá? E na prova ela vai ser mais ou menos isso, eu vou dar às vezes 2, 3 selects diferentes, e aí vocês precisam analisar se o resultado é o mesmo ou não, tá? Então justamente a intenção do exercício é vocês saberem essas várias possibilidades para a gente poder pegar e resolver também. Olha, vocês podem, eu posso até dar a prova para vocês consultarem, mas provavelmente vocês não vão nem conseguir consultar, porque eu vou dar o diagrama, na verdade, para vocês. Tá? Então, na prova vai ter o diagrama lá montado certinho, vocês têm que saber analisar o diagrama. É essa a intenção. Né? Para fazer os exercícios em si, aqui a gente nem precisaria do Oracle. Tendo lá o diagrama, aquele HR, só por ele daria para a gente pegar e fazer os exercícios. Tá? E é essa a intenção, mais ou menos, né? De vocês entenderem, na verdade, o conceito. A ferramenta do Oracle vai servir mais para quê? Para vocês executarem, ver se está retornando um dado ou não, tal, né? Se tiver erro de sintaxe, aí o Oracle vai pegar também, mas para entender realmente SQL, teoricamente vocês não precisariam de banco para isso, tá? Bom, para quem tá aí nessa parte do que de restaurar a máquina, né? Eu voltei a minha máquina aqui desde o início, correto? Desde como ela estava aí na mesma imagem dos computadores do laboratório, correto? Eu vou fazer o passo a passo desde o início mesmo, porque para quem esqueceu de algum dos passos aí, né? Tem condição de acompanhar. Bom, a máquina é essa daqui. Correto? Ó, essa OL57, tá? A gente vai entrar em configurações nela aqui, ó. Entrando em configurações, a gente tem aquela parte lá, ó, de rede, né? Provavelmente, a de vocês deve estar como NAT. Se não tiver, legal. É para estar nessa parte aqui, ó, placa em modo bridge. Né? Justamente para quê? Para a nossa máquina virtual fazer parte da nossa rede. Né, do Anchieta aqui. Eu vou trocar esse endereço MAC aqui, ó, tá? Às vezes o DHCP ele fica loucão lá de atribuir o mesmo IP para várias máquinas justamente para isso. Então eu vou clicar algumas vezes nesse refresh aqui, ó, justamente para quê? Para pegar um outro número MAC aí qualquer, tá? Então é mais para isso daí. Legal. Bom, fiz essa configuração inicial, vou dar o OK e agora vou startar a máquina. Tá? A máquina em si ela vai voltar com aquelas configurações iniciais. A gente vai precisar configurar teclado, configurar aquela área de transferência bidirecional, tá? Mas enfim, é coisa rápida aí que é só para a gente pegar e repassar. Enquanto isso, a gente vai estar utilizando o quê? O SQL Developer, né? Então, ó, eu já vou abrindo ele aqui, ó. Ele é uma ferramentinha Java, né? Então demora um pouquinho aí para abrir. Ele é um pouco pesado, além disso, né? Então dá tempo aí de ele abrir, enquanto a máquina virtual inicia. Eu vou abrir também aqui aquela apostila que tem justamente o diagrama para a gente poder consultar.
eu ver se é essa daqui. Ó, esse é o esquema que a gente vai utilizar. Lendo esse esquema, né, teoricamente a gente nem precisaria do Oracle. Então é ele que a gente poderia estar utilizando. Na prova, eu vou dar o desenho do esquema para vocês. Ou dessa forma, ou daquela forma de tabela mesmo que a gente aprendeu da forma mais simples. Nessa parte, vocês precisam saber o que é o relacionamento de um para muitos, muitos para muitos. Saber o que é chave primária, saber o que é chave estrangeira. Correto? Então aqui vocês precisam saber interpretar o diagrama. Senão vocês não vão provavelmente conseguir verificar se a select está certo ou não. Tá? Então aqui é importante para a prova vocês saberem isso daí. Tá? Cara, você desmonta sua máquina na boa assim? Não, é que a várias ponta, vezes? Não, é que a ponta do fone ficou preta ali dentro. Caraca, mas você anda com esse kit aí? Ah, não, eu fica na mochila. Eita, cara. Pô, conseguiu, velho? Não, eu abri ontem, mas não consegui encontrar. É, prática, né? Ah, é bom então, mano. Oi? Ah, é bom. Peguei. Ei, vai deixar pra mim quebrar em mim? Ô, velho, eu tiro isso aí, mano. Eu só esqueci de jogo de chave, velho, mas eu tô vendo um aí que é igualzinho que eu tenho. Delete, para deixar igual de vocês aqui. Vai quebrar agora. Isso não vai puxar. Bom, iniciando a máquina virtual, usuário Oracle e senha Oracle. Eu percebi que não precisa nem iniciar na hora que você inicia a máquina, o serviço da SQL lá, não precisa de ser sozinho. O serviço do Oracle ele ergue. Só que é o seguinte, como a gente não está com um IP fixo dentro do Oracle, às vezes ele pode mudar esse IP, tá? Se você faz provavelmente no seu notebook, legal. Se você fixou um IP lá dentro, já era. Vai ser sempre esse IP que você vai utilizar. E num servidor é o correto mesmo. Você não vai ter um DHCP para atribuir para o servidor, né? Aqui, cara, de vez em quando muda. Então é por isso que sempre eu estou fazendo essa verificação, tá? Mas Pela parte da chave de mesmo que acesso a máquina, achei que lá no SQL Plus, espaço, vagas, PDA, não precisa. não, já vai direto, exatamente, tá? Bom, aqui então as configurações que a gente já estava acostumado a fazer. Dispositivo, na parte aqui ó, de área de transferência compartilhada, bidirecional. Dispositivo, área de transferência compartilhada, bidirecional. A gente já seta isso daqui. Tá? Aí lá na parte do System, Administration, a gente vai mudar esse cara aqui, ó, Security Level and Firewall. Pois não. Senha do root é Oracle, né? Essa parte do Firewall aqui, ó, deixem desabilitada, né? E essa parte aqui, ó, do SE Linux também deixem desabilitada. Correto? Ok, aí então. Depois, provavelmente vocês vão precisar mudar o teclado lá em System, Administration, Keyboard. Aqui vocês vão mudar para Brasília ABNT2, no caso de vocês aí. Tá? Mais uma vez, System, Administration, Keyboard. Aí vocês vão mudar o teclado de vocês aí para Brasília ABNT2. Tá? Para o teclado ficar certinho aí. Tudo bem aí? Bom, vamos vir aqui ó, no nosso terminal, só para ver o número IP correto que ele tá. Vou aumentar até aqui para vocês o prompt. Vou dar um sul espaço menos. Senha Oracle. Correto? Ele caiu no prompt de comando ali, ó, como root, né, ó. Isso daqui é o root, isso daqui
o usuário comum. Agora estamos conectados como root. Vamos dar o ifconfig. Para a gente ver qual o número de IP que ele pegou. No meu caso aqui, ó, ele pegou esse IP 10.50.642. Tá? Aí ele vai pegar um outro IP aí de vocês, correto? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Configurar agora o nosso Oracle SQL Developer. Vamos vir aqui no mais, ó, connection aqui, o maisinho verde, tá? Nome da conexão, XZ, vou colocar aqui underline Yanshi, tá? Usuário HR, senha HR, tudo em minúsculo. Vou salvar o password aqui, tá? O hostname é justamente quem? O número IP que vocês acharam aqui no Linux de vocês. No meu caso, 10.50.642. Vocês vão colocar o de vocês. 10.50.642. Tá? E aí o resto vocês mantêm. A porta 1521, o SID XZ. Correto? Deem o teste. Deem o teste. E é para aparecer sucesso aqui, ó. No status. Beleza? Deem um salvar e deem o connect. Ele já vai abrir uma folha em branco aqui para a gente poder testar os comandos SQL. Correto? Caso não tenham dado certo, verifiquem por favor novamente essa parte do firewall, se ele realmente está desabilitado e se o número IP de vocês é esse daqui mesmo, ó. Tá? No caso de vocês, né? Se o número de IP que vocês digitaram lá no SQL Developer está correto. Tá? Isso daí é uma das possíveis, um dos possíveis problemas para que não esteja conectado. Oi? Ele está num TXT. Eu acho que é a aula 16A. Introdução a SQL, parte 3. Tudo bem aí? Não está conectando? Não falou que a senha expirou. Tá, se a senha expirou é outro problema. Mas aí a gente tem como corrigir isso daí. Ó, para quem expirou a senha, o que vocês vão fazer? Aqui, ó, no Oracle ele está no prompt de comando, correto? No shell, no caso do Oracle aqui, né, do Linux, ele está como o quê? Como root, não tá? Então vocês vão dar um exit aqui para ele voltar a ser usuário comum. Ó, ele volta a ser usuário Oracle, correto? Então aqui vocês vão entrar o quê? No SQL Plus. SQL Plus /s sysdba. SQL Plus /s sysdba. Beleza? Enter. Legal. Aqui a gente vai precisar fazer o quê? Renovar a senha do usuário HR. Alter user HR identified by HR alter user HR identified by HR account unlock alter user HR identified by HR usuário HR identificado pela senha HR account unlock, se ele tiver o que? Locado. Enter. Ponto e vírgula, né?
Usuário alterado. Beleza. Na hora que vocês pegarem e tentarem fazer a conexão agora lá no SQL Plus, já no SQL Developer já é para vocês conseguirem. Isso quando a senha expira, então é esse comando que a gente tem que dar. Para quem não inspirou, sem problema, nem precisa fazer esse código aqui, tá? Como a máquina de vocês sempre é imagem, ela está voltando, né, no tempo aí da clonagem. Então, algumas máquinas vão ter esse detalhe aí, ok? Beleza aí, pessoal? Conexão. Vocês pegaram todo o mesmo IP. Vocês provavelmente não deram um fresh. Não. Vocês não tem problema. Tenta conectar, vocês vão conectar em alguma. Agora, qual? O refresh é o seguinte, ele vai trocar o MAC address na máquina virtual. Antes de abrir a máquina, lá em configurações. Tá? Porque através do MAC address, o DHCP distribui um IP para vocês. Como vocês estão todos o mesmo MAC address, ele está distribuindo todo o mesmo IP. Essa outra mandou mensagem falando que você precisa de quatro, mas aqui isso é virtualização. A sua máquina não está virtualizada. Você vai ter que iniciar essa. Sim, tem Windows 10, ele tem um negócio de forma se está habilitado ou não, cara. O Windows 10 tem que ser é o seguinte, conecta ela na minha máquina, não vai ter muito problema não. Pessoal, quem não está conseguindo erguer a máquina virtual, Pode entrar com esse IP aqui mesmo. Lá no SQL Developer, podem colocar esse IP aqui. Aí vocês fazem conexão direto na minha máquina. Como vai ser só consultar, não vai ter nenhum problema. Pode ir lá no SQL Developer, abrir e colocar esse IP aí. Aí vocês conectam. Vamos começar então. Bom, pessoal, provavelmente não dê tempo de a gente corrigir todos os exercícios dessa lista. São 9, só que cada um aí tem 2 ou 3 selects, às vezes não dá, tá?
Tá? Então a gente vai começar a fazer aqui alguns. Eu já tenho os exercícios prontos, tá? Então a gente pega aí alguns principais. Então o primeiro, o segundo aqui são mais fáceis, a gente inicia, tá? Eu vou fazer aqui no próprio bloco de notas, tá? E é legal a gente sempre estar aberto o quê? Né? O próprio esquema HR aqui do Oracle, para justamente a gente ver quais são as tabelas que estão ligando com quem aqui. Né, ó? Então, por exemplo, ó, a Department ID liga com quem? Com o Department ID. Ó. Esse Manager ID aqui, ó, ele liga com quem? Com ele mesmo. Na verdade, o Employee ID aqui. Ó. Tá? O Location ID, ele liga com esse Location ID aqui, ó. Então a gente precisa entender, na verdade, o diagrama. A gente precisa saber interpretar ele aí. Senão a gente não consegue fazer as consultas, tá? Vamos lá então para a primeira parte aqui, ó. Selecione todos os IDs, nomes e sobrenomes. Né? De empregados que estejam nas faixas de salário de 0 a 2.000 e maiores ou iguais a 5.000. Tem 3 tipos de consulta para resolver esse problema. Vocês fizeram alguma das 3 aí? Tá. Quem pode me ditar uma? Select. From. Oi? Select Employee ID. Select Employee ID, first name, last name, from employees, where, salário, salary, between 0 and 2.000. Or salary maior ou igual a 5.000, maiores ou iguais a 5.000, né? Beleza, esse daqui seria uma das consultas, vocês concordam? Então, ó, se a gente der um Ctrl C aqui e der um Ctrl V agora aqui no SQL Developer, é para ele rodar. Beleza. A gente sabe realmente que isso daqui está trazendo? Não, né? Ó, eu não tenho, na verdade, justamente a minha coluna aqui, salary, mostrando a minha condição era, então eu não estou conseguindo ver. Eu só vou colocar salary aqui justamente para eu conferir, tá? Mas o exercício não pede. Então, ó, salary eu acrescentei aqui. Não vai estar errado o exercício, correto? Mas vamos colocar aqui, ó. Dando um play agora aqui no Oracle, realmente, ó, salários maiores que 5.000 ele está pegando, tá? E salários entre 0 e 2.000 tem? Ele não está pegando, né? Por quê? Realmente não tem na tabela. Como que eu sei que não tem na tabela? Exatamente. Para provar isso daí, provar que não tem salário entre 0 e 2.000. Select salary from employees where salary between 0 and 2.000. Ó, só vou dar um select nele agora e vamos conferir. Ó, opa, select salary from employees, está errado aqui, ó. Né? Retornou alguma coisa? Não retornou nada, então é por isso que realmente não tem, tá? Então é dessa forma que eu provo
que realmente não existe. Legal, isso daqui foi uma resolução. Ele pede mais duas. Quais outras a gente poderia estar fazendo? Select, Employee ID, First Name e Last Name. Vou colocar o Salary também só para mostrar. From Employees, where? Salary. Maior ou igual a 5.000. E salary, o que eu tenho que colocar aqui? Não, aí eu só inverti a ordem. Não, aí vocês querem me sacanear. É a mesma coisa. Maior ou igual a 0, end salary menor ou igual a 5.000. Beleza? É para dar o mesmo resultado, vocês concordam? Então vamos lá, ó. Se a gente fizer essa consulta aqui e executar, né? Ó, vou executar aqui. Está escrito errado, salary, aqui, obrigado. Esse cara aqui. Por que que ele está dando o quê? Esse cara. Porque tem um end, né? Ó. Aqui, é esse end que está errado. Então, na verdade, eu preciso ter um OR aqui, né? O salário tem que ser maior que 5.000 ou o salário precisa ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 5.000. Agora aqui. Tá errado também? Oi? Ah, desculpa. Aqui é o parâmetro tá errado, né? Então, legal. O resultado agora é para ser o mesmo. Então aqui, ó, ele tá me trazendo 58 linhas na primeira vez, nessa consulta. E naquela anterior que a gente está fazendo, 58 linhas também. Tá? Então, isso daqui seria a segunda. Vou até colar isso daqui, tá mais certo. E a terceira forma? Você pode tirar só o salary e o end aqui. Salário menor, maior ou igual a 0. Salary. Maior ou igual a 5.000. Maior ou igual a 5.000. Ou salário menor ou igual a 3.000. Salário negativo. Realmente. End salary menor ou igual a 2.000. Então o salário ele tem que ser maior ou igual a... Então é hora aqui, né? Tá. Não era bem a consulta que eu queria não, mas tudo bem. Vai funcionar? Vai. Porque realmente não existe salário negativo. Se tivesse, essa consulta ia furar pra gente. Isso. É um outro cara que eu iria utilizar. Aqui então, ó, ele vai dar os 58 registros. Tá? Se a gente for utilizar, se a gente tivesse esse problema de salário negativo, esse daqui não poderíamos utilizar. A gente teria que fazer um outro tipo de consulta, utilizando o not between, né? Como ficaria o not between desse cara aqui? Where salary not between 2001 end 4.999. Correto? É justamente essa faixa aqui que eu não quero. Correto? Entre as duas faixas iniciais do exercício. Então, ó, onde o salário não esteja entre 2001 e 4.999. O not between, na verdade, você tem que pensar na negação, né? Se eu não tivesse o not, eu pegaria somente o quê? O 2001 a 4.999.
como eu tenho NOT, eu não pego justamente essa faixa. Correto? Então, ó, isso daqui seria um outro tipo de exemplo de resolução. Então, vai estar aqui, ó. Correto? 58 registros também. Tá? Então, a gente deu aqui 4 tipos de respostas para esse mesmo exercício. Dúvidas aí, pessoal? Na prova, é muito provável que eu faça o quê? Ó, dê 3 select desses daqui. E aí eu pergunto para vocês se o resultado vai ser o mesmo. Por isso que o exercício exige o quê? Mais de uma resposta. Justamente para forçar vocês a escreverem mais códigos. Tudo bem? Legal. Agora aqui, ó. Selecione todos os IDs e nomes de departamentos. O ID do gerente do departamento que esteja no ID de locais entre 1.500 a 2.000. Aqui ele só pede uma solução aí, né? Alguém fez esse daqui? Select from departments. Acho que é no plural, não é? Ó? Aqui, ó. Ah, tá. O nome do campo, sim. O que mais aqui, ó? A gente consegue pegar todos os dados dessa select só na departments, ou não? Selecione todos os IDs e nomes de departamento. ID do departamento e nome do departamento. Então, aqui, ó. ID do gerente do departamento. ID do gerente do departamento é o Manager ID. Beleza, consigo pegar da mesma tabela. Que esteja no ID de locais entre 1.500 a 2.000. Correto? Então, ó, aqui nesse Manager ID, né? Aliás, Location ID, ele tem que ser entre 1.500 e 2.000. Select Department ID, Department Name, Location ID, o ID do gerente, né? Também, Manager ID. Não precisa, realmente não precisa. O exercício não pede, mas a única forma de a gente ver visualmente é mostrando ele aqui, tá? Então, isso daqui é opcional, mas a gente vai mostrar justamente para ver na seleção. Tabela Departments, né? Where o quê? Tem outra tabela? Qual tabela? Então, a faixa é do próprio location, né? Ó. A gente consegue pegar daqui, não consegue? Direto? Então a gente não precisa de outra tabela. Só essa daqui resolve para nós. Beleza? Vamos lá então. Where o quê? Location ID. Maior ou igual a 1.500 em Location ID menor ou igual a 2.000. Beleza, ó. Vamos tentar rodar esse cara. Ctrl C aqui. Ctrl V aqui, ó. Vamos tentar rodar. Beleza. Manager ID, ó, ele trouxe. Nem todos os departamentos têm um gerente associado, mas como está na mesma tabela, a gente não pediu para ele pegar e não mostrar. Tá? E o Location ID aqui, ó, ele tá entre 1.500 e 2.000, ó. Ele está pedindo uma outra seleção? Não. Então, só esse cara aqui já é o suficiente para a gente. Beleza aí, pessoal? Perguntas?
Não? Agora esse 3 aqui já começa a entrar, né? Na sintaxe nova, sintaxe antiga. Sintaxe. Bom, selecione todos os nomes de departamentos e nomes dos gerentes dos departamentos, onde a cidade de localização seja São Paulo. Agora a gente precisa de quantas tabelas? 2, né? Nomes do departamento estão em qual tabela aqui, ó? Departments. E depois a gente vai precisar de quem? Dos nomes dos gerentes, não é? Dos departamentos. Os nomes dos gerentes dos departamentos estão na tabela o quê? Employees, né? Então, ó, a gente vai fazer a ligação desses dois aqui. Vamos, obviamente, fazer pela forma antiga, né? Primeiro, select from where. Quais tabelas precisamos? Departments e Employees. Eu já vou começar a apelidar as minhas tabelas. As Departments eu vou chamar de D e a Employees eu vou chamar de E. Tudo bem? O que mais? Agora os campos. Quais campos eu preciso? Nome departamento. Então é d.departmentName. O que mais? Nome do gerente. Quem é o gerente aqui? É o first name da tabela Employees. Correto? Então, ó, e.firstname. Legal. Onde, nesse caso aqui da sintaxe antiga, eu tenho que fazer a ligação de chaves no where. Quais chaves eu preciso ligar entre essas tabelas? Department ID? Vamos fazer então. D.department ID. É, exatamente. Mas vamos fazer errado aqui, ó, para vocês verem. Igual a e.employee ID, é isso? Não. Department ID. Correto? Pode ter, né? O que a gente tem que usar? A junção externa? Para qual lado da tabela? Departamento ou Employees? Employees. Então, se eu colocar aqui na minha Employees, o meu empregado é que pode ou não ter departamento, correto? Isso é a junção externa, beleza? Vamos rodar esse cara aqui, ó. Vou copiar ele, né, no meu caso aqui. E vou colar ele aqui, ó. Beleza. Em administração, o gerente da administração é a Jennifer? Não, né? Olha o marketing aqui, ó. Tem dois gerentes, a Pat e o Michael. Por que ele está dando isso pra gente? Vocês sabem? Não é nem todo mundo, ó. Por exemplo, o Michael, ele é só nesse caso aqui o gerente de quem? De marketing, mas a Pat também. Só que a Jennifer aqui, ó, não é gerente de marketing. Então, quer dizer, ele não está fazendo o quê? O produto cartesiano, mas tem uma relação que a gente não está vendo isso daqui, ó. A gente está fazendo essa ligação errada, conforme o enunciado está pedindo do exercício. A gente está fazendo a ligação, ó, do Department ID de departamentos com o Department ID de employee. Tá aqui, ó, no último campo. Ó, desse com esse. Legal, não é chave? É. Só que é o seguinte, a pergunta é, ele quer o quê? Os departamentos e os nomes de gerentes dos departamentos. Correto? Se eu faço a ligação desse Department ID
da tabela de departamento com o departamento ID da tabela de employees, eu fico sabendo quem é o departamento do empregado, mas eu não fico sabendo quem é o gerente do departamento. Quem aponta para mim quem é o gerente é justamente essa parte aqui, ó, Manager ID. Tá? Ele vai estar ligando com quem? Com esse cara aqui, ó, Employee ID. Então é essa ligação de chave que a gente tem que ter. Correto? Para a gente saber quem é o gerente do departamento. E não qual departamento que o funcionário trabalha. Como a gente fez a ligação. Então é isso que está errado. Correto? A SQL aqui, ó, deu erro para a gente. Rodou. Mas não quer dizer que rodou, que executou, que a consulta está certa, pessoal. Tá? O que está interessando aqui, logicamente, entender o diagrama. Como ele está funcionando. Para vocês entenderem o diagrama, o que vocês têm que fazer? Ler as regras de negócio. Como foi modelado. Lembram-se do que vocês fizeram a parte lá do levantamento de dados para desenhar o MER, do MER desenhar as tabelas, das tabelas fazer a forma normal? Está lá atrás esse negócio. É aquela parte da documentação que fala a regra disso daqui, ó. Se vocês não souberem aquilo, esquece, vocês podem ter o diagrama que for. Às vezes vocês vão interpretar errado. Como que pode estar acontecendo aqui agora? O SQL não está errado em si. Ele está executando. E está certa a ligação de chaves. O problema é o quê? Exatamente. A regra que foi aplicada. Tá? Essa é a parte que convence a gente que documentação, pessoal, é importante. Tá? Muitas vezes a gente não consegue fazer uma select que retorna o resultado que a gente quer, justamente por a gente não saber das regras. A regra está onde? Está na documentação, na engenharia de software. Tá? Então, tomem cuidado com essa parte. Tomem cuidado. Tá? Esse caso aqui, então, a gente vai fazer a ligação de quem? Não é do Department ID. A gente vai fazer do Manager ID. Oi. Ah, uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Aqui, ó, eu não poderia utilizar esse manager com esse manager aqui, ó. Opa, errei. Esse cara com esse? Não posso. Vocês sabem por quê? O Manager ID na tabela Employees, ela quer dizer o quê? Quem é o gerente do empregado aqui, ó. E esse Manager ID da tabela Departments quer dizer quem é o gerente do departamento. Correto? Apesar de ter nomes iguais, eles têm significados diferentes entre as tabelas. Tá? Então é por isso que não dá para eu fazer a ligação entre as duas. Correto? Esse banco, pessoal, é da Oracle mesmo. Não fui eu que inventei, não. A hora que vocês instalam o Oracle Express, já vem ele. Justamente para quê? Para ter esses exercícios de entendimento. Tá? Confunde. Mas vocês precisam ter o quê? Mas em português, se eu tivesse simplesmente traduzido, ia acontecer o mesmo problema. Né? Eu ia colocar a ID do gerente, aí. Né? Não ia estar não ia estar implicando tanto a tradução. É mais o entendimento deles. Beleza? Então vamos lá, ó. Manager ID aqui, e aqui, ó, é o Manager, o E é o Employee ID. Correto? Então, essa daqui é para ser a nossa sintaxe antiga. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vou dar um Ctrl V aqui. Opa, foi muito. Tem mais coisa? Tem mais o quê? Verdade, ó. Selecione os nomes, departamentos, nomes gerentes. Onde a cidade de localização seja São Paulo. Aonde fica essa cidade de localização? Cidade, ó. Fica na location. Então a gente só fez o quê? Nós pegamos os departamentos e nós pegamos os empregados, não é isso?
Mas a gente precisa de mais uma tabela aqui, ó. Por causa de quem? Por causa do filtro, né? O locations. Então, ó, vírgula, locations. L. Além de fazer a ligação do manager ID com o employee ID, eu vou precisar de mais uma. De quem? D.location ID L.location ID. Aí você adiciona no campo City. A City é de qual tabela? Location, né? Não sou obrigado, mas é uma boa recomendação, se eu já estou utilizando o alias, colocar o alias dela. Para a gente conferir. O que mais? L.city igual a São Paulo. Aspas. Simples. São Paulo. Assim, né? Ele precisa ser case sensitivo. Vamos consultar se existe pelo menos uma cidade de São Paulo para ver se está escrito correto lá dentro do banco, lá dentro da tabela. Então, ó, select, asterisco, from locations, where city igual a São Paulo. Ó, Rua Frei Caneca. São Paulo está escrito dessa forma aqui, ó, city. Maiúsculo e minúsculo e sem acento, né? Beleza. Então, pelo menos essa cidade existe dentro da nossa tabela ali dos cities. E agora a gente vai rodar esse cara aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Ele trouxe o que de resultado pra gente? Branco. Nada. Por quê? Se existe uma cidade de São Paulo. Não entendi. Tá, como que a gente prova que essa consulta está tendo resultado certo? Verificar se tem algum departamento em São Paulo. Então aqui já é o quê? Uma prova para que essa consulta esteja certa ou não. Vocês concordam? Aqui, ó, então, vendo o diagrama, como a gente faria essa consulta para verificar? Select departamentos. Ó, o São Paulo, se a gente vir aqui na tabela locations, ela existe, ó. A gente acabou de ver. O location ID dele é 2800, correto? A gente achou aqui. Agora, vamos fazer um select em quem? Vou fazer um select na departamentos, não é? Qual vai ser a minha condição where? Location ID igual a 2800. Por que 2800? Porque o Location ID justamente de quem? De São Paulo, ó. Correto? Então é por isso que a gente está colocando 2800 aqui. Se ele retornar alguma coisa, aí a nossa consulta tem alguma coisa errada. Mas, caso não retorne nada, que é o que aconteceu aqui, realmente a nossa consulta está certa. O porquê então que ele não retorna nada? Justamente porque não tem departamento localizado em São Paulo. Como a gente está fazendo inner join aqui, ó, isso daqui é inner, né? É igualdade. Ele não retorna nenhum departamento para a gente, não retorna nenhum registro para a gente. Nem do nome de departamento, nem de empregado e nem de location. Nem nome de departamento e nem de empregado e nem da cidade. Ó. Entenderam aí? Beleza, pessoal? Essa parte de provar é uma parte legal, hein? Para cair em prova. Vocês têm que começar o quê? A desmontar a select.
que vocês fizeram. Vocês concordam? Tem que começar a ver parte por parte. O porquê que não está trazendo resultado. Essa parte por parte faz o quê? Você raciocinar agora de forma separada, para justamente aquela select que você montou inteira, ver onde pode estar o possível erro. Beleza aí? Sim? Legal. Então essa daqui feita. Qual seria a sintaxe nova? Se a gente está fazendo igualdade aqui, provavelmente a gente vai ter que utilizar o inner, né? Então, ó, aqui a gente vai copiar, tá? Ó. Agora aqui eu vou ter que começar a modificar. From departamentos de inner join employees e on o quê? A minha igualdade. Qual é a minha igualdade nesse caso? O d.managerID igual a e.employeeID. Vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um Ctrl V aqui. Ó. Tenho mais uma tabela a relacionar. Inner join locations L on. Agora as igualdades. Location, ainda não, né? Location ID do departamento, né? Igual a location ID do locations. Correto? Ó, Ctrl C aqui e Ctrl V aqui. Tá certo? E agora esse sit aqui, ó, vai na minha condição where, né? L.sit igual a São Paulo. Where L.sit igual a São Paulo. Transformamos agora na nova sintaxe. Tudo bem? São duas consultas escritas diferentes com o mesmo resultado. Um na nova sintaxe e o outro na sintaxe antiga. Beleza aí? Sim? Vamos dar um Ctrl C e no meu caso aqui vou dar um Ctrl V lá no Developer. Para ver se vai rodar, né? Não tem algum erro de sintaxe aqui. Rodou. Resultado deu o mesmo, lógico, né? Não poderia dar diferente do anterior. Então, temos a sintaxe nova e antiga. E na álgebra relacional, vocês lembram como resolve isso daqui em álgebra? Não tem nem ideia. Não sabe nem o que é. Word. A álgebra não tem como eu usar os símbolos aqui no Notepad. Layout, margens, estreita. Diminuir um pouco, eu vou mudar a orientação para paisagem. Beleza. Vamos tentar fazer o seguinte. Né? Eu preciso de quem aqui? Na verdade, a álgebra ela é mais fácil utilizar a sintaxe antiga, tá? Porque a álgebra, a sintaxe antiga veio primeiro do que essa. E a álgebra veio primeiro do que o SQL, então é mais fácil a gente utilizar esse cara aqui. Ó. Quantas tabelas eu tenho aqui? Departments, Employee, Locations, não tem? Eu posso fazer a junção natural ou a junção. Correto? Vamos fazer a junção dentro desses caras aqui, para a gente justamente pegar e fazer a ligação de chaves na nossa álgebra. Ctrl C aqui, ó, e Ctrl V. Aqui na álgebra. Só que na álgebra eu não vou utilizar o quê? Os alias que a gente não aprendeu e o vírgula, né? Quando eu tenho que fazer a produto cartesiano, qual é o símbolo mesmo? Não é o teta. É o x, né? Ó, de multiplicação aqui. Isso daqui é a junção, é o produto cartesiano, não é isso? Minúsculo e maiúsculo aqui ela não fala nada.
Tudo bem aí? Aqui a gente fez o que, pessoal? A gente fez o produto cartesiano entre 3 tabelas. Legal, são as tabelas então que a gente pegou. Só que eu preciso agora fazer o que? As minhas ligações de chave. A ligação de chave eu faço em qual símbolo aqui? Seleção, não é isso? Inserir símbolos, seleção, mais símbolos, seleção. Esse cara aqui, ó. Bonito. Tô craque. Fechar. Quais seleção nós vamos usar? Bom, eu tenho que fazer a ligação do Manager ID e Employee ID, Location ID com Location ID, só isso daqui. Ah, tá. Eu tenho a seleção do City também, que tem que ser igual a São Paulo. Vou dar um Ctrl C aqui, ó, e vou modificar para álgebra lá. Esse cara aqui, ó. Legal. Eu não posso utilizar quem? Apelido. Então eu tenho que utilizar onde é departments, vai ser substituído aqui, ó, o D. Onde é departments, vai ser substituído o D. O employees é o E, não é? Employees, vai ser substituído aqui o E pelo employees. L é o locations. Onde é L vai ser substituído por location. Onde é L vai ser substituído por location. Na álgebra relacional não existe o AND, não é? Mas existe um outro símbolo aqui, ó, o circunflexo, que é o E. E esse cara também, ó, circunflexo. E. Beleza? Fizemos a seleção. Agora eu preciso fazer o quê? A projeção. A projeção é quem mesmo? Qual símbolo? O π, não é? Esse cara aqui com esse. Fecha aqui, ó. E eu preciso da minha seleção. Da minha projeção, aliás. A projeção, então, é o π. Insert symbols π. Ó, que legal. Quem? Department name, first name e o city. Ctrl C aqui, ó. Department name, first name e o city. É D? É, vai ser substituído por departments. É E? É, vai ser substituído por employees. E é L? É, vai ser substituído por location. Beleza? Deixa eu só rotacionar essa página aqui para ficar melhor para vocês. Eu acho que não foi uma boa ideia mudar a orientação. Quer dizer, não ficou boa ideia nada, né? Porque é muito pequeno. Mas tudo bem. Vou tentar aumentar pelo menos a letra. Ó. Ficou assim, então. Projeção. Department name, employees first name e location city. Seleção. Departments manager ID igual a employees.employee ID. E, olha o símbolo de E aqui. Departments.location igual a location.location ID. E location.city igual a São Paulo. Que faça o quê? Produto cartesiano entre departments, employees e locations. Beleza? Isso seria o nosso, a nossa consulta em álgebra relacional. Lembram-se disso daqui? Estudem, porque a álgebra relacional vai cair. Principalmente comparando com uma consulta SQL. Nós tivemos aquela aula só disso. Vai cair, hein, pessoal? Podem estudar mesmo. Vai cair umas 10 perguntas relacionadas. Prova inteira não, metade pelo menos. Se a gente der 20 questões, umas 6, 8 questõezinhas vai ter. Umas 6 questõezinhas aí, pessoal, com certeza vai ter álgebra relacional em alguns exercícios. E estudem, porque vai cair.
Beleza aí, pessoal? Estudem álgebra relacional. Vai cair. Tá? Tem aquela aula aqui, ó. Álgebra versus SQL, se não me engano. Em vídeo, inclusive. Não tá aqui. Aqui, ó. Aula 13B. Tá? Aí aqui é aquela aula que está comparando a nossa álgebra relacional com SQL, transformando. Tudo bem? Beleza? Estudem, pessoal. Isso é certeza que cai. Legal. Fizemos então a 3 com 2 condições mais a álgebra. 4 é tranquilo? Selecione todos os IDs, nomes e sobrenomes de empregados que possuem salário maior que 5 mil. Dê 2 soluções para esse problema. Se possível, resolva também álgebra relacional. Esse daqui vocês acham difícil? Os 4 aqui está difícil? Selecione todos os IDs, nomes e sobrenomes de empregados. Até aí é uma tabela só. Que possuem salário maior que 5 mil. Dê 2 soluções para esse problema. Certo? Ah, tá. Eu sei o porquê que está difícil. Na segunda solução. Ó, a primeira solução, qual que seria o where de vocês aí? Where salary, né? Maior que 5 mil. Legal. Qual que seria uma segunda solução desse cara aqui? Não é à toa que está muito fácil. Select, vamos colocar então, vai. O ID, o nome e o sobrenome dos empregados. Employees. Employee, underline ID. Cadê um cara que eu já tenho aqui? First name, salary aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, vai ficar mais fácil. Eu quero o nome, o ID, o nome, o sobrenome, os salários. Então, where, a outra opção pode ser where salary maior que 5 mil, é assim, not salary maior que 5 mil. Na verdade é isso, né? Eu tenho que ser menor. Tá, se eu der um menor igual, ele tem que ir do 5.001 para cima, né? É isso aí mesmo, menor igual. Então essa seria a segunda forma de resolver esse problema aqui. Tá? Aproveitando já, né? Então, ó, rodando esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V. Só vou rodar ele, porque o primeiro com certeza vai pegar, né? Executando. Where not salary menor ou igual a 5 mil seria correspondente ao maior que 5 mil. Tudo bem aí? Beleza. 5. Selecione todos os IDs, nomes e sobrenomes como um único campo, nome completo. De empregados, data de admissão, data de início e data de fim. Dos determinados serviços. Um empregado pode ter trabalhado em mais de um serviço em um período de tempo. Dê 2 soluções para esse problema. Se possível, resolva em álgebra relacional. Bom, vamos lá então primeiro no select. ID, nome e sobrenome dos empregados, correto? Então, ó, eu já vou copiar aqui de cima, que é o que eu já sei que vai ter mesmo. Então, ó, tá aqui. Tá? Só que ele precisa ser o quê? Um único campo, não é isso? Como que a gente faz, então, para ser um único campo, o first name e o last name? A gente precisa do pipe, né, ó. Esse cara aqui.
Tomem cuidado, para quem trabalha no SQL Server, o cara vai colocar um mais, mas o mais ele não faz parte do Oracle. Tá? Então aqui ó, eu estou dando um espaçozinho entre o first name e o last name, e eu tenho que apelidar ele por quê? Porque ele não existe, né? Aqui ó, a gente está chamando ele de nome completo. Tá? Se a gente for querer exatamente igual a esse nome completo, a gente precisa colocar o que então? Entre aspas duplas, nome completo. Desse jeito aqui. Ó. Legal. A data de admissão. A data de admissão é o hire date, tá? Que vai estar na própria tabela de employees. Ó. A data de admissão é esse cara aqui, ó. Hire date. Que está na própria tabela de employees. Beleza. Tá? E ele fala aqui, ó. Data de início e fim dos determinados serviços. Onde está esse dado? Que tabela? Job Histories aqui, não é? Ó? Eu tenho a data de início e a data de fim. Correto? Então, Job History, a gente vai precisar colocar aqui, ó. Como parte da nossa tabela. Como parte das tabelas a serem consultadas. Eu preciso fazer que ligação de chave entre essas duas tabelas? Employee ID com Employee ID. O hire date com start date não necessariamente, porque ele não vai coincidir, a gente já viu isso daí. Isso daí eu não sei se a Oracle colocou de propósito, ou eu não sei se foi errado, tá, pessoal? A gente não vai colocar. O ideal seria, mas nem todos os jobs aqui de History vão ter o quê? Relação com os meus empregados. Por quê? Ele está considerando, pelo menos o que eu vi no banco, que existe employees já com determinado job, ó, ele está aqui. Quando ele está aqui, então é sinal que é o job atual, é o cargo atual dele. Agora, quando o funcionário muda de cargo no decorrer do tempo, aí sim é que vem para onde? Para o histórico de jobs. Aqui, se a gente for dar um select nessa tabela, vai ter umas 10, vai ter uns 10 registros só. Então, dos empregados que a gente tem em relação ao histórico de jobs, não são todos os empregados que mudaram, são mínimo de empregados aí. Tá? Então, é por isso que a gente não vai fazer essa ligação direta aqui, ó, de jobs com jobs. Tá? Única coisa, então, que está fazendo essa ligação para a gente é o Employee ID com o Employee ID. Ó. A gente vai fazer essa ligação aqui. Where vamos chamar a tabela Employees de E e a de Job History de JH. Se eu comecei a utilizar apelido, eu tenho que começar, então, a utilizar os apelidos em todos eles, né? Em todos não, mas pelo menos nomes iguais. Aqui não seria necessário, mas para uma boa padronização já é legal colocar. E.EmployeeID igual a JH.EmployeeID. Tá faltando mais campo, né? Eu preciso de quem agora? Do start date e do end date, né? Também. Né, ó? Que ele fala aqui, ó, data de início e data de fim dos determinados jobs. Tá? A data de início e a data de fim tá na tabela Job History, não é? Vai ser a nossa tabela JH, então. Start underline date e end underline date. JH, opa, JH.startDate e JH.endDate. Beleza? Vamos então, ó, dar um Ctrl C nesse cara e vamos dar um Ctrl V aqui no Developer. Vou tentar executar.
Legal, né? Só retornou para mim quem? As 10 que tiveram operação. Mas ele não fala aqui para eu retornar todos. Todos os IDs, nomes e sobrenomes dos empregados, a data de admissão. Então quer dizer, quem não teve alteração de cargo ficou para fora aqui com essa consulta. Vocês concordam? Legal. Para a gente fazer aparecer essas pessoas que não tiveram alteração de cargo, o que a gente tem que fazer aqui? No caso aqui é a sintaxe antiga ainda, é uma junção externa. Tá certo o que você está falando, mas ainda a gente não chegou na sintaxe nova. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar a junção externa onde? Na employees ou na job history? Na employees. É a employees que pode ou não ter dado. Não. É a job history. A job history é que pode ou não ter dado, correto? Ela pode ter relação ou não com quem? Com a employees. A employees, eu sei que são os meus empregados. Correto? Tendo ou não mudando o cargo, o employee vai estar lá. Não necessariamente os empregados tiveram histórico no decorrer do tempo aí de alteração de cargo. Então, quem pode variar nesse caso é quem? É justamente a job history, não é? Então é nela que a gente coloca a junção externa. Ó. Tá? Eu não sei se é aqui ou não sei se é depois do alias aqui. Mas vou testar. Não lembro, na verdade. Eu fiz ontem esse cara. Mas vamos lá. Ó. Executando. Então é aqui, ó. Job History, HR, e aqui é o mais. Isso aqui é estranho. Pra mim era ali. Coluna 34. Ele tá usando esse cara aqui como... Tá, deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Job History. Não... Pera aí, pessoal. É aqui mesmo. É na ligação, desculpe, não é na tabela não. É na minha ligação de chaves, tá? É no where, estava fazendo errado. Aqui, ó. Agora, certo? Além dos empregados que tiveram histórico, os empregados que não mudaram de cargo aparecem, ó. Como ele não mudou de cargo, ele não tem nem um start date, nem um end date, ó. Correto? Então, é essa consulta que é o que a gente quer. A minha junção externa, ela vai justamente em quem? Na Job History aqui, ó. Então, ela é aqui, ó. Tudo bem aí? Sim, aí, pessoal. Entenderam por que da junção externa ser no Job History em vez de ser na Employee? Sim? Beleza. Transformando ela para nova sintaxe. O que a gente teria? Agora aqui, ó, em vez de a gente utilizar o vírgula, precisaríamos utilizar um dos joins. Qual join que a gente utilizaria? Então, se a gente colocar o inner aqui, ele vai estar fazendo o quê? A igualdade entre os dois, não é isso?
Você quer ela porque ela É o left, né? Então, ó, é o left aqui. Left. Tá. Se a gente colocar agora aqui, ó, né? O join tá aqui. Correto? Quem é a tabela que está no lado esquerdo do join? A employees. A employees é o que está no lado esquerdo do join. Nesse caso, ela é a tabela principal, ela é a tabela forte. A tabela forte ela tem que ter o dado. Então, nesse caso aqui, a history pode ou não ter o dado. Por isso que então a gente está utilizando o left. Correto? Vamos lá então, ó. Executar esse cara para ver se vai estar dando certo. É para dar o mesmo resultado. Tá? Então, ó, Ctrl C e Ctrl V aqui. Executa. Ó, mesmo resultado. Eu tenho aqui então, né? Os funcionários que tiveram histórico de jobs aí alterados, e eu tenho os funcionários que nunca tiveram o quê? Alteração de cargo nesse tempo aí que eles estão contratados. Tudo bem aí? Essas duas consultas aqui então são equivalentes. Beleza aí, pessoal? Perguntas? Não? Vamos lá então. Selecione todos os nomes da região, nome do país, que os nomes dos países iniciem com as letras A, B e J. Dê duas soluções para esse problema. Legal. Então vamos lá, ó. Todos os nomes de região e nome de país. Que tabela que a gente encontra esses dados? A região. O que mais? E países aqui, o countries, né, ó. A gente vai achar então os dados desses dois caras, correto? Vamos lá então. From, where, select. From, na tabela regions e countries. Beleza? O que eu vou fazer de ligação de chaves? O region ID com o region ID? Correto. Vamos chamar a nossa tabela de regions de R e a de countries de C. R.regionID igual a quem? C.regionID. Beleza. Vou precisar selecionar o quê? Nome da região, nome do país. O nome da região está onde? Regions, né? R.regionname. E o nome do país? Countries, né? Ó. Então vai ser C.countryname. São esses dois dados que ele pede lá na select. R.region. Region name, né? Vai fazer a versão do online e Não, dá pra usar o Win, né? Dá para usar o in? É uma pergunta boa essa daí. E a outra vai estar no C, né? Country name. End o quê? Iniciar. Exatamente. Então, aqui, ó, a gente precisa que os nomes dos países iniciem com A, B ou J, né? Só que é o início, não é o nome inteiro. O que a gente precisa fazer aqui, então? End country name like o quê? A%. O que mais? Or
country name like B or country name like J. Nesse caso aí, agora eu vou usar o que você perguntou. Eu teria como agrupar Não, o I era o inteiro, era o conteúdo inteiro. Não, mas por exemplo, like não existisse. Não. Se tivesse, o conteúdo fosse A, B e J. Exatamente. Dá pra resolver de outro jeito, só que vocês não aprenderam ainda. A parte de substring e tal. Dá pra gente fazer algumas coisas mais legais aqui. Que a gente não precisaria utilizar o like. A gente poderia pegar somente a primeira posição do conteúdo e comparar com o in, aí sim. Mas vocês não aprenderam ainda, então deixem para a segunda parte. Que é de banco de dados 2, a parte de desenvolvimento. Aí sim a gente pega algumas coisas bem mais detalhadas. Tá? Por enquanto a gente vai ter que resolver dessa forma mesmo. Tá? Mas tem como sim. Bom, vamos rodar esse cara aqui. Tá certo a nossa consulta? Ctrl C é para tá, né? E o Ctrl V aqui, ó. Rodando ela. Beleza. Ó, os nomes das regiões estão aqui. Países com B, J e A. B, J e A. Tem alguma coisa errada, né? Deixa eu ver aqui. O region com region. Ah, aqui é região, pessoal. Deixa eu ver. Region com country. Region com region. Nome da região com o nome do país. Argentina. Peraí. Ele fez uma... Ó. Ele fez uma... como que fala? Um produto cartesiano. Por quê? Esse cara aqui, ó, é uma expressão só. Ele não pode ser ou e ou. Correto? Então aqui, ó, estou precisando forçar um parênteses aqui, ó. Entre o AND e o J. Tá? Agora sim. Resultados. América, Argentina, Ásia, Austrália e Japão. América, Brasil e Europa, Bélgica. Tudo bem aí, pessoal? Se eu não coloco parênteses aqui, ó, o que acontece? Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo aquela parte de produto cartesiano. Por quê? Porque com um OR sendo verdade, a minha expressão inteira é verdadeira, né? Só que na verdade, então, ele tem que avaliar essa parte aqui primeiro, ou em segundo, que seja nesse bloco, para depois fazer um AND com esse cara aqui, ó. Senão, realmente, ele estava fazendo errado para nós. Trazendo o resultado errado. Ok? Então, isso daqui seria a primeira consulta dessa seleção aqui. Qual seria uma segunda solução? Daria para a gente fazer com inner join, é óbvio, né? Mas existe um outro jeito de a gente fazer isso. Vocês lembram utilizar natural join? Exato. O que faz o natural join mesmo? Isso lá em álgebra relacional. Se vocês olham, ele tira a repetição e Pega a igualdade. como que é? Ele pega aqui, igual. Não, também é outra coisa. Tira a repetição do quê? Não, pega a repetição da cara. Dos dois, ele tira a repetição de um dos campos iguais. Então, o natural join, ele já é uma função de igualdade, certo? Se ele é uma função de igualdade, entre dois campos eu já tenho o quê? Um dos valores iguais. Ele já vai tirar e já vai fazer a ligação de chaves para a gente, automático. Lembram-se disso?
Então, vamos transformar esse cara em natural join. From regions R, natural join, country C. Certo? Ele já tira quem? Automaticamente para a gente, né? Essa parte aqui, ó, de igualdade. Então, a gente não precisa colocar isso. Aliás, não precisa não pode, porque o natural join ele nem deixa fazer isso. E depois os nossos ORs aqui a gente continua, né? Então, ó, Ctrl C aqui e Ctrl V no nosso developer para a gente testar. Beleza, o resultado é o mesmo. Correto? Ele vai tirar a repetição, né? Tira a real, tá igual, e compara tudo que é igual. Ele tira a repetição das duas colunas. Como a gente está mostrando as colunas aqui, ó, a gente não está enxergando. Quem são as duas colunas iguais entre essas tabelas aqui, o country e o regions? Quem são as duas colunas iguais? É o region ID, não é? Ó? Region ID e region ID. Se eu colocasse, então, um select asterisco, era para ele mostrar duas vezes o region ID entre countries e entre regions, não era? Legal. Vamos mudar aqui, ó. Em vez de eu colocar, region name e country name, quantas colunas ele deveria me mostrar no resultado dessa select? Quantas colunas eu tenho no total das duas tabelas? 1, 2, 3, 4, 5. Só que o natural join já é uma igualdade, não é? Se ele é igual, o resultado dessa coluna e dessa coluna vão ser iguais. Uma delas ela vai tirar fora já. Ele vai mostrar o total de 4 colunas, se eu coloco um asterisco ali. Ó. Natural join. 1, 2, 3, 4. Uma delas ele já sabe que é igual, então ele já tira fora quem? Uma das colunas iguais. A region ID no caso. Ele só mostrou uma única vez. Correto aí? Como a gente não está pedindo no exercício para mostrar a region ID, a gente só está pedindo o region name e o country name, tudo bem. No nosso resultado não estava dando diferença, mas por baixo ele está fazendo isso. Entendidos aí, pessoal? Sim, é o natural join. Natural join também vai cair. Faltou a gente falar de um outro cara, depois que eu lembrei. É um tal de using, tá? Mas a gente não vai ver ele. A gente vai ver só no semestre que vem em banco 2. Beleza aí, pessoal? Entendidos esse cara? Sim? Então, ó. Natural join. Isso, vamos deixar desse jeito aqui. Seria a nossa segunda resposta. Tá? Depois a gente tem esse daqui, o 7, 8 e 9. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos para o intervalo. Depois a gente continua resolvendo esses 3 últimos aqui. Eles são os mais difíceis. Porque, na verdade, tem mais relação. Só por causa disso. Dá para a gente resolver de alguns outros jeitos. Ok? A gente faz o intervalo e daqui a uns 10 minutos a gente volta. Tá? Stop.